Ô, Regina? Boa tarde a todos. Loja Conde de Saint-Germain hoje, fazendo um trabalho de relação do Conde de Saint-Germain com outras ordens esotéricas. E, no caso da ordem que nós vamos falar hoje, a Ordem Rosa Cruz, ela foi fundada por um ser, né? O Rosenkreuz, acho que é assim que pronuncia. Christian Rosenkreuz. Christian Rosenkreuz. Ele foi uma encarnação do Conde de Saint-Germain. Então, não é assim, ele fundou a ordem, ele encarnou como Rosenkreuz e, mais tarde, encarnou como Conde de Saint-Germain. É o que diz o que nós temos como registro. E hoje, com muita alegria, nós vamos receber aqui a nossa irmã, Tânia Lima, membro da nossa loja, e também membro da Ordem Rosa Cruz. E ela vai nos falar um pouquinho sobre a Ordem Rosa Cruz e também sobre essa relação no que for possível. Então, Tânia, seja muito bem-vinda, uma alegria te receber aqui, e a gente aprender um pouquinho sobre a Ordem Rosa Cruz também. Obrigada aos meus irmãos todos aqui, Luiz, querido, que saudade, Suzana, Antônio e Fernandinha. E a Regina por essa especial oportunidade. Bom, eu vou falar sobre a Christian Rosenkreuz. Como ela disse, eu já tinha falado algumas coisas, mas tive que cortar, né? Porque o tempo era muito exíguo. Mas para começar esse tema, eu vou falar um versinho do Caibalho, que tem muito a ver, está na primeira página do Caibalho, de Hermes Trismegisto, que tem muito a ver com o que esses mestres foram. E diz assim: não deixei que se apague a chama mantida de século em século nesta escura caverna, neste tempo sagrado sustentado por puros ministros do amor. Não deixei apagar esta divina chama. E com isso eu começo o meu trabalho, que eu intitulei Christian Rosenkreuz, o pai do mentalismo. Então, por volta de 1300, 1400, 1300, 1400, nasceu na Alemanha um menino que foi batizado com o nome de Christian Rosenkreuz. Esse menino era de uma família nobre, de fidalgos, e a família ligada à religião e à política. Mas os pais deles eram pessoas pobres. Então, por volta dos 5 anos, mais ou menos, o pai do Christian colocou ele interno num monastério para que ele obtivesse uma educação diferenciada. Desculpa, estou muito gripada. O menino, logo que entrou, mostrou a que veio. Era muito inteligente, se sobressaiu em tudo. Ele gostava muito de matemática, de ciências, de artes, de línguas, e procurava absorver todo o ensinamento que era dado nesse monastério. Quando ele... Desculpa, gente. Quando ele tinha por volta de 14, 15 anos, o preceptor dele, que era o monge que cuidava dos estudos dele, o chamou para fazer uma viagem a Jerusalém, ao Santo Sepulcro. Então, imagine, ele estava na Alemanha. Para ir para Jerusalém era uma viagem muito penosa, muito difícil, porque em 1300 não havia o meio de transporte que existe hoje, né? Mas eles rumaram para fazer a viagem dele. Quando chegou em Chipre, o preceptor dele vai e falece. E o menino ficou muito consternado, muito triste, mas decidiu seguir viagem sozinho.
porque eles tinham uma grande vontade de conhecer é, o Santo Sepulcro e tinham muita ânsia de aprender coisas novas. E lá foi ele. Visitou a Europa toda, foi para lá, foi para cá, sempre aprendendo, tentando aprender a cultura do país. E foi no sul da Europa, ele foi para a Grécia e de lá aprendeu todos estudou a filosofia dos mitos gregos. Depois ele rumou para a África, visitou o Egito e absorveu toda aquela cultura dos faraós. Como se bastasse isso, ele foi mais uma vez para a Ásia e lá visitou o Tibete, o Nepal e se colocou lá com os monges lá durante um ou 2 anos para que ele aprendesse mais sobre a cultura dos monges de lá do Nepal e do Tibete, e por lá ficou. Depois, rumou, naquela época, a Arábia era um must da medicina, eles eram muito adiantados. E o Rosenkranz se mandou para lá também, e foi para lá para fazer o seu curso de medicina. Bom, quando ele terminou o curso dele de medicina, ele já tinha absorvido um conhecimento muito grande e decidiu voltar para a Espanha. Lá ele se radicou, ficou lá, onde ele queria aplicar todo o conhecimento em benefício da humanidade. Então, ele começa a tratar com a sua medicina das pessoas e ensina um modo de se comportar, de mais modernos, ensina meios para se cuidar, higiênicos, começa a ilustrar as pessoas para se tornarem pessoas melhores e que se gostassem mais e que se conhecessem mais através do autoconhecimento. Porém, sentindo muita falta da sua terra natal, ele resolve voltar para a Alemanha. E na Alemanha, ele abriu um grupo de estudos. Um grupo de estudos. Então, e aí, esse grupo de estudos, primeiro entraram 5. Depois, mais 2, formaram 7. Depois, mais 7, formaram 14. E esse grupo, ele passou todo o conhecimento que adquiriu durante os anos que tinha passado fora. Ele era uma verdadeira enciclopédia ambulante. Ele tinha todo o conhecimento da época, do seu tempo. Deixa eu explicar mais ou menos como é que era esse grupo. Esse grupo era formado de 5 pessoas, né? 5 discípulos, e mais ele, o Rosenkranz, 6, e mais uma entidade de alta hierarquia espiritual que comandava do mundo metafísico esse estudo também. Então, esse formava 7, né? E mais 7. Então, havia 14 pessoas nesse grupo. Havia 5 pessoas que sempre ficavam na ordem. Os outros caminhavam pelo mundo levando conhecimento. Esses 5 que ficavam na ordem, ele nunca saíam do templo. O grupo, havia o Rosenkranz, que comandava o grupo, que passava todo o conhecimento, essa entidade espiritual, e esse pessoal ficava todo enclausurado, não saía nunca, só os 7 que rodavam, percorriam o mundo, né? Durante um ano, eles ficavam rodando pelo mundo, adquirindo conhecimento também, e fazendo eles, como é que era, gente?
ele adquirindo conhecimento, ajudando aqueles que podiam ser ajudados. Agora tinha um problema. Lá nesse grupo, que tinha essa entidade espiritual, ela nunca era vista por ninguém, mas era sentida. Quando ele adentrava o salão, dizem que o salão ficava com um cheiro de rosas, um astral maravilhoso, que era um sentimento de paz muito grande e que isso contagiava a todos. O trabalho estava sendo desenvolvido. E aí, o Rosa Cruz, eles decidiram, depois de um tempo, construir um templo lá, construir eu acho que no duro mesmo eles falam templo, mas eu acho que era um monastério, porque a coisa depois cresceu. Então, eles construíram esse monastério lá, esse templo, mas havia um segredo, um pacto que esse grupo que andava pelo mundo, eles podiam curar, ajudar, consolar, informar alguma coisa, mas havia um sigilo. Eles não podiam nunca falar daquele grupo que ficou no templo, não podia falar da existência daquela ordem, daquela sociedade, e nem do conhecimento que eles tinham. Isso era totalmente vedado. Passaram o tempo e as regras estão sendo cumpridas. E Rosa Crux ele começa a se sentir muito velho e abandona o corpo físico. Os 5 discípulos que estavam no templo providenciaram o seu sepultamento e o fazem num lugar secreto. Mesmo aqueles 7, quando voltavam, eles não sabiam onde ele tinha sido sepultado. Isso era um segredo. Eles não contavam a ninguém. E colocaram, no falecimento dele, colocaram uma placa de bronze em comemoração ao Rosa Crux, se é que pode dizer, né? Que isso era uma comemoração. Mas havia uma carta também que Rosa Crux tinha deixado. E ele dizia nessa carta que aquele grupo não fosse divulgado durante 100 anos, que só podia se falar sobre o que acontecia ali depois que ele voltasse. O tempo passou, foi passando, e os 100 anos se passaram. E os discípulos resolveram fazer uma reforma no templo. E havia aquela placa que tinha colocado lá de bronze, e olhando assim, os discípulos olharam e viram que a placa estava meia torta, e foram lá consertar a placa. No minuto que eles foram mexer na placa, a placa começou a cair, o revestimento em volta. E eles perceberam que atrás da placa tinha uma porta. E aí eles foram e tiraram aquele reboco todo, aquele revestimento todo, e viram que tinha uma porta lá, né? E abriram a porta. E se deram, visualizaram um enorme salão com 7 portas. Cada porta tinha um tesouro, e cada tesouro cada um era mais, diziam, né, as pessoas lá da época, que cada um era mais rico do que o outro. E eles foram abrindo aquelas 7 portas do salão, e no meio do salão tinha uma tumba, iluminado da parede, do teto para cima, até a tumba, por um sol vivo. Era um brilho muito grande. E aí os discípulos foram lá e abriram a tumba. E depararam, quando eles levantaram a tumba, depararam com o Rosa Crux. Ele estava intacto. 100 anos depois da sua morte, seu corpo estava perfeito. Este foi o grande sinal que
E a prova que agora eles podiam divulgar todo aquele conhecimento. A coisa podia ser espalhada para o mundo inteiro. É assim que a Rosa Cruz fala da sua fundação e da vida do seu fundador. A história diz que lá perto do ano 1300 surgiu na Europa um livro secreto que era distribuído por alguns de mão em mão, onde estava esta história contada e gravada. A partir desse fato, o livro várias instituições Rosa Cruz foram fundadas, cada um com um perfil, mas sempre ligada à fonte e à origem que é Rosa Crux. Consideramos Rosa Crux um mestre do mentalismo, porque existem 3 caminhos para a evolução. O caminho do físico, da ação, que é o Karma Yoga. O caminho da fé, da religião, que é o Bhakti Yoga. E o Jnana Yoga, que é o caminho da mente. Espera aí que eu estou me enrolando aqui. Que é o caminho da mente e do conhecimento. Os Rosa Cruzes dão preferência à missão maior, que é o uso da mente sobre os demais. Todos eles são importantes, mas este é o caminho da Rosa Cruz. E é por isso que Rosa Crux é considerado o pai do mentalismo, a grande mente que iluminou por tantos séculos o pensamento do homem, que projeta estas magníficas ideias por muitos séculos e séculos a vir. Que no fim de nossa existência possamos atingir o summum bonum das experiências vividas neste plano. Esse trabalho foi feito por um frater Rosa Cruz, Arsênio Júnior, e que nos emprestou. E eu queria agradecer muito à Regina, aos meus irmãos teosofistas aqui, e desejar uma paz profunda a todos nós. Boa tarde, paz profunda. Muito bom, Terinha, muito interessante. A gente nota, sim, que tem coisas, né, que aconteceram, por exemplo, com a Blavatsky, que ela também viajou muito, ela teve que estudar muito, aprender muito com diversos povos diferentes, né, com conhecimentos diferentes, inclusive com os conhecimentos espirituais baseados em caminhos diferentes, né? Caminhos diferentes, é verdade. E se é místico ou mítico, a gente não sabe. A gente consultou lá os livros antigos da nossa ordem e citam essa história. Agora, é como o André Luiz falou, se isso daí é mito, eu não sei, mas eu acredito, sendo ele Saint-Germain, uma reencarnação de Christian Rosa Crux, tinha que ser um espírito também de alta hierarquia, né? Saint-Germain não ia vir de uma pessoa qualquer. Então, realmente, eu acho que ele foi o pai do mentalismo mesmo, para nós ele foi, e fez um trabalho belíssimo na Terra, né? E fez também, como Saint-Germain, um trabalho de mestre, né? A continuação de uma mestria fantástica. Eu acredito que eles existiram. Por quê? Porque de ciclo em ciclo, o todo manda descer espíritos nobres, mestres, para que conduzam a nossa humanidade, né? A gente nunca está sozinho. Já visto aí, em termos atuais, Sai Baba, esses yogas que a gente estuda
estuda na teosofia, o próprio Chico Xavier. Então, eu acho que... O Divaldo, que ainda está vivo. Que ainda está vivo. Então, a gente nunca está sozinho. O todo sempre nos manda, né? Nos manda pessoas para mestres para nos conduzir. Verdade. Então, é isso. Eu acredito perfeitamente, e isso que você falou, que os discípulos sentiam uma presença, também é sempre uma presença da hierarquia. A hierarquia acompanha esses seres. E o que acontece? No caso do Christian, ele encarnou em 1300. Mais adiante, ele teve outras encarnações importantíssimas. Na Inglaterra, em outros lugares. Ou seja, esses seres, eles aprendem muito em várias encarnações até atingirem o grau máximo. Né? E assim, né, até, Regina, um mestre desse, ele não decresce em encarnação, ele vai crescendo cada vez mais, né? Ele se torna um São Germain, depois ele passa para um outro nível estelar. Eu não sei se ficam na nossa galáxia ou partem para outras, mas a verdade é que eles vão também, porque tudo é dinâmico. Eles vão evoluindo também, vão evoluindo cada vez mais. Então, eu acho que tem muita lógica essa história, porque um mestre de alta hierarquia não pode vir de um espírito como nós, entendeu? Que estamos no início de uma encarnação, de uma evolução, e ainda num planeta de provas e expiações. Ele tem que vir diferenciado, né? Tem que ser diferente de todas as pessoas no mundo. E eu acho que outros virão, porque o Pai nunca nos deixa sozinho. Vem para dar aquele empurrãozinho na humanidade, né? Para dar uma andadinha adiante. Realmente são seres especiais. E todos eles, até se a gente estudar a vida do Buda, são várias encarnações até chegar naquele ponto. E a própria Blavatsky, ela esteve encarnada com ele na época da Revolução Francesa. Agora, a gente sabe que papel que teve. Isso não foi revelado, mas encarnou naquela época, quer dizer, já tinha uma ligação com ele naquela época, e, segundo dizem, ela teria até falhado na missão que teria sido dada a ela naquela época. Por isso que ela já veio com uma carga enorme quando encarnou como Blavatsky. Então, quem somos nós? Ficou mudo. Quem somos nós para ter uma noção dessa situação, desses seres, né? A gente só pode imaginar. Agora, também nunca nós vamos achar que isso vai ter assim provado matematicamente. Isso não existe, gente. Por exemplo, tem uma história do físico famoso, aí é um físico, tá? Um matemático famoso, que virou até um filme, é um indiano que estudou em Cambridge, né? Olha a história dele, gente. Ele falava que ele recebeu todas aquelas formas informações de uma deus indiana. E daí? Não, ele foi real. Ele cursou uma faculdade. Ele ganhou um prêmio de matemática. A estátua dele está lá. Agora, como que a gente pode provar a ligação dele com esse outro lado? Não tem como. Impossível. Aquele negócio, né? Crer naquilo que é visível é fácil. Agora, crer naquilo que é invisível é que temos que... Não é? Jesus já dizia, bendito, né? Bendito você que creu porque me viu, mas ele é o outro lá que creu e não viu. Então, assim. É difícil mesmo. Se Jesus Cristo voltasse, alguém ia dar bola? Não, de jeito nenhum.
mas de jeito nenhum. A E depois, humanidade ia dar a menor bola. depois assim, também, uma coisa que não sei se você nota, todos esses espíritos assim de uma, uma ascensão mais alta, todos eles sofrem muito, né? Você vê a irmã Dulce, a Madre Teresa de Calcutá, o próprio Chico Xavier, que era bastante doente, todos eles vêm como a Blavatsky, não é? A Helena Blavatsky era doente, era uma pessoa doente também. Então, eles sofrem, o físico deles é muito maltratado. Não sei se é por causa dessa carga energética É, que é muito forte e destrói um pouco a massa física, mas todos eles não tem nenhum que seja. O próprio Divaldo, apesar dos 90 anos dele, ele tem passado por uns perrengues de saúde que só mesmo a espiritualidade para segurar. 95 agora. Como é que 95 anos. pode, né? Pois é, pois é. E não usa óculos, uma vez ou outra ele bota um óculos, ouve bem, e está aí. Pois é, quem duvida dessas coisas pode até ver como que essas criaturas que estão aí ainda, como elas são, eu acho que de alguma forma até protegidas e ajudadas. Porque a Sim, gente vê o Divaldo é impressionante. é. Impressionante. Fica uma vida toda, deixou de ter uma família. Quando ele era jovenzinho, ele queria casar, mas a Joana de Ângeles falou: não é esse seu caminho. E ele abriu mão, quer dizer, ficou com aquela família de mais de 5.000 meninos lá. Essa é a família dele. Uma Então, obra eles abrem mão, impressionante. abrem mão da vida pessoal, e todos eles, em detrimento da espiritual. É. Então, só isso, né? A própria história do Tom Bezerra de Menezes, também, que era o médico dos pobres, abriu a vida dele. Então, a gente tem ícones em todas as religiões, em todos os movimentos. Todos, olha, o mestre Moria, que nós temos a foto dele aqui na Sociedade Teosófica, mantemos também a foto dele lá na Rosa Cruz. E outros mestres também. Eles atuam em todas, com certeza na maçonaria também, eu não sei porque eu não sei nada de maçonaria, mas A fidelidade é a fraternidade, né? É isso pois aí. é, exatamente. É fraternidade. Taninha, Oi, querido. tá me vendo? Tá me Oi? ouvindo? Estou. Vamos? O nosso caminho aqui, para bem iluminados, o ponto principal é justamente perder a pessoalidade, Isso, largarmos o ego pessoal para a para nos individualidade. livrarmos do ego superior. É. Então, essas consciências que encarnaram, né, não importa o que elas venham a fazer aqui, se gera algum tipo de sacrifício, todos, na verdade, né, nos sacrificamos para poder ter essa luz desse despertar, colocando de lado tudo que nos traz sofrimento, que é, em particular, um risco por conta do próprio ego preso à materialidade, né? Podemos vivenciar o nosso ego conscientemente, né? Mas não deixando ele nos envenene, não preso a apegos, a desejos, né? A necessidade de certas realizações. Então, essas consciências, às vezes, como mais evoluídas, na verdade, elas até são representantes de consciências muito maiores. Né? Sim. Esses todos iconizam essas encarnações, eles são consciências, sim, muito evoluídas, mas elas transmitem para cá os seus representantes. Então, na verdade, não há um contato direto com o mestre esse ou mestre aquele. São linhas de consciência com vários representantes e que vêm na condição de poder ter um corpo físico, né, que, como você falou, realmente acaba sofrendo a influência do meio físico, né? Mas por isso que eles jamais poderiam estar aqui, né, no potencial deles. Então, eles têm uma
projeção de si mesmo consciencial, que em outros meios nós chamamos de tucos, né? Não sei se vocês já estudaram sobre isso, né? Mas para entender bem, é uma derivação mesmo daquela consciência projetada para fazer um certo serviço maior, deixando o material aqui para a humanidade, né? Mas nós encontramos muita gente que tem o seu nível também e que escreve bons livros e que divulga uma boa palavra, e a gente pode ver nelas, né, grandes representantes de consciências já mais evoluídas. Não é? O importante é sempre isso, a gente estar atento com o nosso vizinho. A hora que você faz uma mestra, é a hora que você justamente vê no seu vizinho uma condição mais precária consciencial, e você pede licença para orientá-la, né? Ela vai aproveitar, logicamente, se quiser, se estiver pronta para isso, né? A grande maioria não está pronta, né? Ainda estão muito materializados, realmente, né? Por isso que, como você falou, provas e expiações, há muito ajuste nisso tudo, né? Mas a coisa funciona meio que por aí, nas questões conscienciais que encontramos e que estudamos com relação ao nosso passado. O importante é tirar como um bom exemplo, não é? E nós fazemos essas formiguinhas que ficam aí nesse trabalho, assim como eles, né, tentando chegar mais próximo da consciência mais pobre que tem envolvida na maioria, né? Não é, A grande rede, simples, né? mas é normal. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou encerrar a gravação, mas a gente vai continuar conversando, tá? Só para não ficar muito longa.